Boa noite! Tudo em ordem com todos aí? Bom, nós vamos hoje num dia bem especial, que é o Dia Internacional que comemoramos a osteopatia. Nós vamos fazer uma live sobre osteopatia pediátrica, tá? Com a doutora Daniele, que eu tive o prazer de conhecê-la há uns bons anos atrás, numa ocasião em que ela estava muito sobrecarregada e dedicada. Já tinha feito a fisioterapia, estava fazendo educação física, fazendo pós-graduação em terapia manual. E de lá para cá só foi voando até chegar no momento de hoje, em que ela se tornou professora de pós-graduação, tem a clínica dela, desenvolve os cursos dela, tem toda a clientela dela e a estrutura dela de trabalho. Né? Essa é a Dene, né? Que carinhosamente eu chamo de Dene, que nós vamos conversar daqui uns minutinhos. Enquanto isso, né, o que eu vou pedir para vocês é para poder encaminhar por esse aviãozinho aí para as pessoas que vocês conhecem, que têm interesse no assunto de osteopatia pediátrica, ou quem não sabe o que é osteopatia, ou não sabe por que a osteopatia pode ser pediátrica. Esse é o melhor momento para você encaminhar aí para essas pessoas, tá bom? Eu já estou vendo aqui que a Dani entrou, então já vamos providenciar este convite imediatamente. Isto. Enquanto vai todo mundo entrando aí. Perfeito, Dani. Já estou vendo alguma coisa, mas eu acho que está ao contrário. Aí, agora sim. Acho. Muito bem, gente. Essa é a Dani, então, a gracinha, super dedicada, uma pessoa que sempre, sabe aquela pessoa que faz? A Dani é uma das pessoas que faz, né? Então você pode dar o problema para ela que ela vai resolver, né? Isso é um perfil, é o tipo de coisa que a gente não ensina mesmo, é dela, tá bom? E, como eu havia comentado, nós fizemos algumas formações juntos e uma delas foi de osteopatia biodinâmica pediátrica também. Então, sei que nós estamos aí num bom momento, um bom dia hoje, né, Dia Internacional da Osteopatia, para explicar para todo mundo o que é osteopatia, se a osteopatia ela é uma técnica, é uma ciência, como ela ajuda, e qual a diferença de tratar com osteopatia criança, adulto, né? Tem diferença, não tem diferença? E, mais especificamente ainda, né, que eu acho que caracteriza muito a osteopatia pediátrica, eu queria hoje discutir, que eu sei que a Dani é uma expert, porque além disso tudo que eu falei do currículo dela, né, ela também é esposa e mãe de 3 filhas, tá? Passou por todo o contexto de uma gestação e de partos. E eu queria enfatizar um pouco a questão da importância da gestação e do parto na formação do bebê, tá? Então, Dani, seja muito bem-vinda aqui no canal. Vou deixar agora algumas palavras aí para você e vamos conversando, vamos batendo esse papo aqui, né? E para você se apresentar, eu queria que você falasse o seguinte, né, para a gente, o que é osteopatia? O que é a tal da osteopatia, tá bom? Tá bom. Obrigada, Dean. Obrigada pelo convite, né? Tô muito feliz de participar aqui junto com você. Eu já te falei isso, assim, para mim você é uma das referências, né, da osteopatia, principalmente aqui na nossa região. Então, eu te sigo há muito tempo, né? Você já foi meu professor, já foi monitor, já fiz cursos com você e a gente já foi alunos juntos também, né? Então, hoje, além de professor, nós somos colegas aí de profissão e eu tenho muito orgulho de poder compartilhar com você essa história da osteopatia aqui na nossa cidade. E eu costumo falar com os pacientes que essa é a pergunta mais difícil que me faz: o que é osteopatia? Porque, gente, é tão amplo assim, né? É tão bonito, é uma filosofia, né, de vida, não só de tratamento, né? Mas de como a gente enxerga o ser humano, né? E o ser humano, ele é o corpo físico é um reflexo do seu ser, né? Que é
a parte espiritual, mental, emocional. Então, nós somos esse todo, né? E eu acho bonito da osteopatia isso, porque ela enxerga esse todo. Então, eu vejo a osteopatia como uma terapia, né? Uma terapia manual, onde o terapeuta, através de suas mãos, pode avaliar, né? E tratar as alterações e as tensões desses tecidos do nosso corpo físico. Mas nesses tecidos do corpo físico, em todas essas células, está guardada todas as memórias, né, dessa pessoa, todas as memórias desde que ela foi fecundada até o dia de hoje. E então a gente pode acessar essas memórias também e através desse acesso conseguir facilitar a cura do paciente, né? Então eu vejo a osteopatia e o osteopata como um instrumento, né, um instrumento de cura. Porque a cura, ela é muito além, né, é um processo, né? E ela está aí na capacidade dessa conexão da pessoa, né, e desses tecidos com essa força, né, essa força divina que é a força que constrói e que reconstrói a cada instante, né? A força que dá a vida e que refaz a vida a cada instante. Então, eu vejo a osteopatia como isso tudo, assim. Eu acho muito complexo, né? Eu acho a pergunta mais difícil é dizer o que é osteopatia. Porque não dá para simplificar em uma frase para mim, né? É muito, né? Mas é É isso isso. mesmo, Dani. É muito interessante que se a gente tem gente que é mais racional, né, e que é às vezes uma definição teórica, né, uma coisa fechadinha do que é. E a cada curso que a gente faz de osteopatia, a cada universo que aquele professor traz de osteopatia, a gente vê as coisas com outros olhos, né? No curso, por exemplo, de osteopatia biodinâmica pediátrica que nós fizemos juntos, os professores eles traziam a maré, né? A sensação do ambiente, o entorno daquele ambiente, mais os pais e essa conexão entre todos. E algumas das técnicas, para poder ilustrar isso tudo que a Dani falou, eram feitas com as mãos, às vezes no pai, às vezes na mãe e no bebê, ou em um deles, né? Por causa desse laço, dessa conexão. Que a Dani também, eu não falei, é uma especialista aí, com muitas formações em toda essa parte de leitura corporal, emocional, tá? Então, por isso ela já traz também mais informações. E Dani, me conta uma coisa. Gestação, né? Como é esse processo? Como você vê, e aí, não só como osteopata, mas como você vê o processo aí, seja da embriologia, seja o carinho, seja os traumas, seja as diferentes literaturas que falam sobre isso. Como que a gente prepara, vamos dizer assim, para uma criança nascer? Né? Tem isso? Como que funciona isso na sua visão? Então, nessa visão aí biodinâmica, né, da coisa, que é muito além da parte física, eu vejo essa preparação da gestação. Durante a gestação e antes, né, de gestar, como esse processo também que não é só físico, né? Que também é mental, que também é emocional e que também é um pouco espiritual. Eu acho que dar a vida, né, trazer a vida é algo divino, né? É algo espiritual. Não tem como você tirar isso, desvincular isso, né? Essa graça, né, de acontecer um milagre da vida, né? Então, a gestação, ela primeiro é permissão. Eu falo que é permissão divina, é o milagre, né, de poder trazer uma nova vida, uma nova alma para esse mundo. Então, eu acredito assim que não existe uma preparação específica para isso, mas eu vejo assim que toda mulher que tem intenção de gestar, né, que ela precisa já pensar nisso tudo, né? De como é para ela a vida, de como foi a relação dela com a mãe dela, porque eu vejo muitos problemas na gestação que está ligado com os traumas vividos com a própria mãe, né? Com tudo que ela viveu desde quando ela estava na barriga da mãe. E não é por culpa da mãe, né? É por culpa do, vamos dizer assim, não existe culpa, é por responsabilidade do processo. Então, preparar uma gestante ou preparar para uma gestação é olhar esse todo, né? E outra coisa que eu acho muito importante é a questão da comunhão do casal, né? Quando existe esse casal e que eles estão acolhendo uma nova criança, a primeira coisa que eles vão pensar é nesse amor, nessa comunhão dos pensamentos, dos valores, porque para receber uma criança, quando há
problema ali nos valores do pai e da mãe, né? Quando um não bate com o outro, já começa a ter alteração lá na gestação por conta disso. E aí a criança que está no ventre, ela vai recebendo todas essas informações que são físicas, por quê? Porque uma mãe que fica estressada, que briga frequentemente com o marido, que passa estresse no trabalho, ela tem alteração nos níveis hormonais. Então, os hormônios que chegam, que atuam aí nesse metabolismo da mulher, altera também a mecânica de movimento do útero e, consequentemente, pode gerar contrações ou ali um útero talvez mais enrijecido e a criança sofre essas pressões mecânicas que são físicas. Então, esse processo emocional da mãe, né, de como ela está lidando com os problemas, ele altera fisicamente o corpo da criança. Fora isso, também tem todo o contexto emocional e sensível da criança, né, que ela também vai receber essas memórias, né, de tudo que ela está vivendo durante a gestação. Então, eu vejo assim, nas preparações que eu faço com as gestantes, eu sempre faço esse todo, né? Faço um trabalho físico, pensando nessa alteração mecânica do corpo da mulher, né? Porque altera o centro de gravidade. Então, a mulher tem um corpo, fica com um corpo diferente. E aí precisa ali trabalhar tudo isso, né? Se ela tiver uma alteração da mobilidade, do quadril, por exemplo, da pelve, da cabeça, né? Do crânio, né? Para as mulheres que não entendem aí, que tiver alteração na própria cabeça, ela pode desenvolver uma alteração postural e isso pode alterar todo o processo de gestação, pode gerar dores, pode gerar doença, pode gerar alterações mecânicas no bebê, né? Esse bebê sofre compressões, ele pode nascer depois com um torcicolo por causa do movimento desse útero, por causa da posição desse útero. Então, a gente pensa na gestação como esse todo. A gente começa a pensar na gestação. Quando eu tenho a oportunidade de pegar uma pessoa, né, de receber uma pessoa que tem vontade de gestar e que ainda não está gestando, a gente já começa a trabalhar esse corpo, já começa a trabalhar essas emoções, né? Já tem toda essa orientação com relação a conversar com o companheiro, né, ou a companheira sobre como vocês vão lidar com essa criança, quais são os valores que vocês vão aplicar, né, para não ter ali conflito nesse pensamento, conflito de valores, porque tudo isso vai interferir numa gestação saudável, né, e numa criança saudável. Então, quando a gente pensa no que quer ter uma criança saudável, a primeira coisa é pensar nas nossas emoções, né? Como a gente está lidando com as nossas emoções, como que é estar gestando, como que eu convivo com os outros que estão ao meu redor, com o meu trabalho. Então, assim, a preparação, ela é também bem ampla, né? Muito top, Dani. Eu penso assim também, eu acho que não dá para desvincular nada disso, e às vezes a gente não para pensar, principalmente quem não é da área de saúde, né? Mas não para pensar, por que hoje eu fiquei estressado e eu resolvi comer doce? Por que eu quero tomar mais café? Por que eu dormi mal? Aí se eu dormi mal, eu acordei tenso. Por que o meu músculo enrijece? Né? Então a gente está falando que existe uma correlação entre todo o processo emocional e todo o processo físico através de uma bioquímica e de uma biomecânica. Muitas vezes na osteopatia, né, Dani, o pessoal ficou por um tempo engessado aí na biomecânica, né, assim, levando talvez mais em consideração, dependendo da época, do livro, da escola e de muitos fatores, engessado na biomecânica, né? Mas a biomecânica, ela gera uma série de transformações bioquímicas, né? Do mesmo jeito que a alimentação, do mesmo jeito que tudo isso que você colocou. E a Dani faz um trabalho especial aí com gestantes, né? Desde esse momento aí do querer dar à luz, de uma forma geral, né? Querer gestar, querer dar à luz, o momento especificamente do parto, né, que a Dani dá suporte também neste momento, nessa hora. E quando ela está falando do crânio, e eu queria abordar isso para poder chegar no bebê, nós temos alguns nervos que têm relação com órgãos. Nós temos controles de nervos que vão sair dessa região de dentro da cabeça, né, do cérebro, do tronco cerebral, e que vão fazer várias correlações funcionais. E o bebê está sofrendo essa pressão. Agora, o bebezinho, ele não tem osso, né? O osso ele não vai ser formado, ele vem de coisas moles, de tecidos moles e vai se formando.
Então imagina a quantidade de pressão que ele está sofrendo durante o desenvolvimento, né? Então não é tão simples assim. E tem a questão das alterações estruturais. Uma mulher com a perna mais curta, né, Dani? Uma mulher que tem uma bacia girada, um útero girado e tudo isso vai ter uma certa adaptação do bebê nesse útero. Então, dá para imaginar até partos parecidos, dependendo da mulher. Né? Mulher que é parideira, entre aspas, né? Assim, que tem mais facilidade ou não. Como que você vê a questão do parto em si, Dani? Né? Assim, o que que se faz? Né? Gestou, cuidou das emoções, né? Chegou o momento do parto. O que que a mãe pode fazer para auxiliar a vinda desse bebê da melhor forma possível, ainda da parte dela, ainda sem ser se a escolha vai ser um parto normal, daqui a pouco a gente fala sobre isso, cesárea. Mas o que que ela pode fazer fisicamente para ajudar esse processo? Então, eu acho que trabalhar a parte física, de motora em si, né? Primeiro tem que ter uma boa drenagem e uma boa circulação, né? De sangue. Então, qualquer coisa que altere essa drenagem do corpo e essa circulação pode complicar o parto, independente dele ser, né, uma cesárea ou de ser via de parto normal. Porque numa cesárea a gente pensa na cicatrização depois, né? Esse corpo dela depois, e também no processo de nascimento do bebê, porque na hora da cesárea pode ter complicações se o corpo da mulher não estiver funcionando adequadamente. Então, essa preparação física, ela é muito importante. Antigamente, as mulheres, elas, né, elas tinham um ritmo de vida diferente, elas lavavam roupa na beirada do rio, ficavam agachadas, né, faziam muito trabalho de casa, muito trabalho, às vezes, na zona rural, muita trabalho pesado físico e o corpo, então, ele estava se movimentando o tempo inteiro. Então, a gente pode pensar que talvez fisicamente elas estariam um pouco mais preparadas pensando nessa questão de drenagem e de circulação, né? Sem imaginar os bloqueios, as rotações que pode acontecer por outros motivos, por quedas, por acidentes que também poderiam ter acontecido nessa época. Mas hoje, às vezes, as mulheres têm uma rotina de trabalho que elas ficam muito tempo sentadas, muito tempo em pé, né? E que não fazem atividade física adequada para uma boa circulação e uma boa drenagem no corpo. Então, essa mulher que fica muito tempo sentada, por exemplo, ela tem ali uma postura de fixação do sacro, ela tem essas vísceras que ficam um pouco mais baixas, né, pesando ali sobre a região do útero, de bexiga, né, região do pubis, então elas vão pode ter uma alteração postural. E isso tudo interfere na hora do parto, e interfere no pós-parto também, e pode interferir na mecânica, nessa biomecânica do nascimento do bebê e na biomecânica do movimento interno do corpinho do bebê também. Então, acho que preparar essa parte física, ela é muito importante. Fazer talvez um pilates, né? Algumas mulheres talvez preferem uma yoga. Aí vai depender também de cada uma, né? Do qual trabalho que elas realizam diariamente para saber qual atividade talvez seria mais indicada. E aquilo que elas adaptam melhor também, porque se elas estiverem felizes, né? Estiver fazendo algo que as deixam felizes, com certeza isso vai ser melhor do que ter que, eu tô fazendo esse exercício só porque mandaram eu fazer, mas eu não gosto. Então não adianta, né? Tem que ter o hormônio ali da felicidade, né? Tem que ter essa ocitocina aí para as coisas funcionarem adequadamente. Bacana, Dani. O Dani, e qual a relação disso com o posicionamento do bebê? Qual a relação que a gente tem aí do movimento da mãe? Isso auxilia, não? Vale a pena engatinhar? Vale a pena mudar de posições? Como que a mãe pode facilitar para o bebê ficar numa posição mais favorável para esse momento do parto? Independente aí de ser cesariano ou parto normal ainda, o que que é o adequado? Né? Pensando ali próximo, no final, o bebê não está na posição adequada. O que que pode ser feito para auxiliar isso? Depende da posição também que o bebê se encontra, né? Assim, vários tipos de exercícios podem ser indicados se a gente pensar de maneira geral. Então, esse trabalho, por exemplo, do engatinhar, do agachar, né? Isso tudo pode ser realizado.
Tem alguns exercícios, às vezes, que deita e coloca as pernas para cima. Agora, se a gente avaliasse essa mãe, né, e pensasse na posição específica que esse bebê se encontra, porque se naturalmente o bebê, né, que é uma força embriológica, né, existe uma linha ali, uma linha média, né, do bebê e da mãe que tem que se adequar, e isso é uma força natural, uma força embriológica que acontece, e o bebê ele vai automaticamente virar, ficar com a cabecinha posicionada para baixo, né? Porque isso vai facilitar o parto, seja ele normal ou seja uma cesárea. Então ele tem que ficar com a cabecinha para trás e para baixo. E esse posicionamento do corpinho dele também não pode estar transverso, né? Ele não pode ficar com as pernas transversas ali, senão isso pode atrapalhar também o movimento do parto. Então, a gente pode pensar nessa mulher avaliando que jeito que esse bebê está posicionado para indicar o melhor exercício. Mas de toda forma, assim, quando fala, o bebê não está bem encaixado, ele não tá muito na posição que precisa ficar, de maneira geral, eu sempre indico fazer os agachamentos, né? Com as pernas rodadas, com os pezinhos, né, rodados para dentro. Então, coloca os dois pés girados para dentro e faz um agachamento, porque isso facilita a abertura da pelve e ajuda o bebê a posicionar da maneira adequada. Caminhar, né? Então, se é uma gestante que não tem algum problema de saúde, ela pode caminhar à vontade. Se ela tem problema de saúde, tem que ser orientado, né, pelo obstetra. Quem tem algum tipo de problema, às vezes é orientado a fazer a caminhada, por exemplo, dentro da água. E movimentos, inclusive movimentos dentro da água, são muito bons para ajudar a ajustar esse posicionamento do bebê, porque alivia as tensões das fáscias, né, da mulher. Então, a barriga ali, ela vai ficar mais mole, né, ela vai ficar mais fácil do bebê conseguir se movimentar. Uma barriga muito enrijecida, né? Não estou pensando em força muscular, no abdômen forte. Não é a mulher que tem abdômen forte. Fala uma mulher que tem uma barriga enrijecida, que tem pouco espaço, é uma pessoa mais tensa também, que vive, né, por pressões. Normalmente ela tem um abdômen mais rígido. Então, essa mulher, por exemplo, o bebê vai ter mais dificuldade de posicionar da maneira correta, porque vai ter um movimento estreitado ali dentro. Aí, para essa mulher é indicado fazer exercícios dentro da água para aliviar e soltar toda essa região abdominal, soltar essa bacia, né? Soltar essa pelve, relaxar toda essa musculatura, relaxar essas fáscias e o bebê conseguir ficar na posição que é a posição correta e melhor para esse parto acontecer. Muito bacana, Dani. Dani, e vamos falar agora, então, que começa mesmo assim, né? Quando a gente vai receber um bebezinho para poder avaliar e tratar. Uma das primeiras perguntas, depois que a gente passa essa fase da gestação, é como foi o parto? Né? O parto cesariana e o parto normal. Então, eu não vou entrar, para a gente não estender isso, em relação às escolhas éticas, profissionais, por questão de necessidade. Vamos pensar só nas implicações do nascimento para o crânio, para o corpinho da criança. Qual a diferença de nascer de cesárea e nascer de parto normal para o bebê? Então, basicamente, o parto normal é o normal, né? É o natural, vamos dizer assim. Então, o que que acontece ali? Esse bebê, esse corpinho desse bebê, ele é preparado, né, para nascer. Então, as contrações, né, a força que o útero exerce sobre o corpo do bebê, faz com que esse corpinho do bebê exerça uma força contrária. Então, é como se aqui aperta e o bebê expande. Aí aperta, o bebê expande. E isso acontece durante todo o processo do trabalho de parto, né? O trabalho de parto natural, sem intercorrência, sem muitas intervenções. Então, durante todo esse tempo, esse corpinho do bebê é preparado. Preparado para quê? Para maior expansão da vida, que é o momento do nascimento. Então, e a maior compressão também que ele pode sofrer, porque ele vai passar por um canal extremamente estreito, apertado, onde ele tem que se moldar e ele vai ser totalmente comprimido e quando ele sai todo ali, ele expande completamente, aí acontece a primeira respiração. E aí a gente tem a diferença de pressão, tem a expansão pulmonar, tem a respiração pulmonar também. Então,
esse trabalho de parto, ele seria o apropriado, ele seria o natural, né, para que a criança ela nasça e tenha uma saúde, né, saúde nessa expansão toda. Agora, quando o trabalho de parto também tem algum problema, quando precisa ser forçado, quando tem alguma intercorrência, com certeza vai afetar essa mecânica natural, essa preparação, né? Esse molde que é feito aí anteriormente no corpinho do bebê e, consequentemente, vai ficar algumas tensões. E se a gente pensar numa cesárea, na cesárea eletiva, por exemplo, que a mãe marca e não tem nada, né? Não entrou em trabalho de parto, não aconteceu nada. Ela vai. O que vai acontecer? O bebê tá ali quietinho, dormindo, às vezes, não tá preparado para receber uma pressão diferente. De repente, né? Do nada, alguém vai lá e puxa o bebê, né? Então aperta, comprime de maneira forte também, porque precisa ter uma pressão ali para conseguir retirar esse bebê. É uma pressão talvez parecida no sentido da força com a pressão que ele recebe no parto, só que ela é pontual, porque o médico ele vai pegar pontos específicos para puxar. Não é uma força que pega todo o corpo, toda a cabecinha do bebê e comprime de uma forma geral essa cabecinha, é uma força pontual. E nessa força pontual, o bebê às vezes não tem capacidade de expandir como ele deveria corretamente. E aí é onde vai ficar pontos de tensões que pode gerar depois algumas complicações, alterações neurais que desencadeiam alteração de função das vísceras, por exemplo, né? Que aumenta a cólica, a disquesia, o refluxo e o choro intermitente, a criança que não dorme bem. Enfim, aí todas as coisas que a gente já está acostumado, né? A ver aí que é muito comum acontecer nos bebês. Ah, mas se o bebê não nasceu de cesárea, então ele não vai ter nada disso? Não, não significa isso. Só que se nascer de parto natural, com tudo funcionando adequadamente, com certeza as disfunções ou os pontos de tensão serão menores, né? Só vai ter tensão se tiver alguma alteração, né? Se não acontecer como deveria acontecer. Perfeito, Dani. Eu gosto de pensar na osteopatia, né, do jeito que a Dani comentou, como uma força natural. A gente está utilizando essa força natural, esse sopro da vida, esse movimento respiratório. A gente está utilizando forças intrínsecas do próprio paciente, ou seja, a gente está direcionando essas forças para que aquele bebê, e no caso o adulto também nesse aspecto, retome a saúde, né? Então, olha que bacana que é se a gente imaginar, se a gente como adulto, né, fosse fazer todo um processo de espremer a cabeça, espremer todo o tórax, espremer todo o abdômen, cada membro nosso e a gente ter condição de respirar, tirando todas as tensões do corpo, né? Isso é o que vai acontecer no bebezinho e é lindo, né? A força da natureza é um dos pré-requisitos para trabalhar com a osteopatia. E na pediatria, essa força ela é maior ainda, só que numa aplicação menor. Ou seja, a força intrínseca ela é muito intensa, só que a gente consegue com o dedo ir movimentando diferentes partes do corpo dessa mesma energia. Olha que loucura isso, né? Que loucura isso. Bom, e aí, Dani? Tá, aí o bebezinho nasceu. E quando ele nasce de maneira mais natural, ele aproveita o oxigênio do cordão umbilical por um tempo, né? Quando ele nasce de uma vez e corta o cordão umbilical, na realidade ele é asfixiado, né? A gente tem aí um detalhe interessante. E aí, na minha experiência de consultório, a imensa maioria dos bebezinhos, abaixo de 2 meses, eu preciso trabalhar o crânio, né, principalmente na região da nuca, e preciso trabalhar muito essa respiração, o tórax. E ainda que a maioria dos bebês vem por um nascimento de cesárea, né? E você, Dani, como é que são os bebês e como que você vê a questão da respiração, da primeira respiração do bebê em relação ao que você encontra no consultório? Dean, por incrível que pareça, eu tenho uma experiência um pouquinho diferente.
apesar do índice de cesarianas ser muito maior, como eu estou vinculada a grupos de parto, né, natural aqui em Uberlândia, como eu fiz os meus partos naturais, né, vamos dizer assim, procurando grupos humanizados que realmente respeita, que está ligado aí com a ciência também, do que é bom, do que é ideal, né, e não só com a indústria de que tem que ser rápido. Então, eu estou conectada com esse pessoal e, assim, eu recebo muitos bebês que passaram pelo processo do parto normal. E aí a experiência é um pouco diferente, porque as questões também são outras, né? E aí eu assim, costumo ver bastante diferença entre os bebês que vieram de cesárea e de parto normal. Não no sentido de que o do parto normal são melhores, né? Porque às vezes a mãe fala assim, tá, então meu filho é ruim, ou o meu filho não vai ser saudável porque nasceu de cesárea. Não, não é isso, não. A gente está pensando em um ponto, que é o parto. Tem como foi a gestação, que a gente conversou, tem como foi a pré-gestação, ou seja, o antes, quando estava no processo, quando foi fecundar esse bebê, como que estava essa mãe, né? Tem todo o histórico familiar. E tem o depois, o acolhimento desse bebê, de como ele nasceu. Então, assim, a cesárea ou o parto normal é um ponto. Se eu pudesse dar uma dica, eu diria: mães, procurem tentar escolher grupos que possam oferecer essa tentativa do parto natural como uma opção, né? Sendo o primeiro ponto, né? E não simplesmente marcar a cesárea. Então, seria uma dica, mas esse é um ponto. E aí, não, e os bebês que vêm, eles são diferentes, né? Mas não é melhor ou pior. Mas os bebês de cesárea, eu percebo muitas fixações específicas em pontos específicos no crânio, por conta de como foi retirado. E essa questão da respiração também é muito comum encontrar. Eu acho que por conta dessa questão de ser tirado rapidamente, de cortar o cordão umbilical rapidamente, e porque eles não têm condições de fazer essa expansão boa como um bebê que passa por todo o processo do trabalho de parto, como eu tinha explicado anteriormente. Então, eu encontro muito essa questão da respiração. E vejo muito mais frequente os bebês com problemas respiratórios, inclusive, né? Bebês que têm bronquiolite, que ficam gripados constantemente, que às vezes desenvolveram asma. Para mim, é mais comum encontrar nos bebês que vieram de uma cesárea. Nos bebês que vieram de parto normal, aí tem outras questões. Tem a questão do choro intermitente por conta de outros aspectos que eu acho que está mais relacionado com a parte emocional em si, né? Com as tensões, vamos dizer, bioquímicas geradas pelas questões emocionais durante o processo de gestação, do que propriamente pela via de parto, né? E alguns que tiveram complicações no processo de trabalho de parto, que também que passaram por todo o processo do parto e depois tiveram que ir para cesárea, eles também são comuns ter problemas respiratórios e alteração dessa expansão do movimento da caixa torácica, né? Do movimento natural da base do crânio. Então é isso que eu mais vejo, assim. Mas eu recebo mais bebês que vieram de parto normal do que de cesárea. Muito bom. É diferente mesmo do meu caso, que a maioria acaba sendo cesárea. E, Dani, então a gente falou que tem uma força intrínseca, uma força celular, uma força da vida, né? E na osteopatia a gente chama isso de ritmo crânio-sacral, a gente chama de movimento respiratório primário. Tem uma força que é do próprio coração, né? De bater, né? De encher e esvaziar. E tem uma força da respiração, que também faz tudo lá dentro desse movimento. Então a gente está falando de três forças que se relacionam e que dão toda essa capacidade de energia, vamos dizer assim, para a criança estar se desenvolvendo. E pensando nessas forças, nesses caminhos naturais aí, a gente ainda tem um outro tipo de energia que vai complementar, que é a alimentação. E nesse primeiro momento, a respiração e o crânio, o tórax e o crânio, tem muita relação com a boca, né? Com o mamar, com a posição da língua, com a abertura da boca. Então eu queria te perguntar isso agora. Bom, qual a importância de avaliar o crânio e o tórax de um bebê para ele abrir a boca, posicionar bem a língua para poder mamar, né? Como que essas coisas poderiam, de uma maneira simples, serem relacionadas? Então, a gente, primeiro que
Assim, eu brinco com os pais, eu acho que tem muitos pais escutando, né? Que eu convidei alguns aí, vi alguns entrando. Então, eu falo muito com eles assim, olha, tenta abrir a boca, né, com o pescoço assim, né, para baixo. É uma abertura, né? Aí você abre com o pescoço reto. Aí você abre assim. Então, quando a gente consegue fazer uma leve extensão da cervical, por exemplo, a boca consegue abrir muito mais. Isso é uma mecânica de movimento. Então, se tem um bebê, por exemplo, que ele está com uma alteração na base do crânio, onde que está essa base fletida, essa base ela não consegue voltar, então essas vértebras cervicais, né, as primeiras vértebras lá, elas estão presas, né, dessa forma fletida, elas não fazem um movimento completo de extensão, automaticamente a gente já pode ter uma alteração na abertura da boca, e isso pode comprometer, por exemplo, a amamentação, né? Outra coisa também que é comum aí de alteração é, inclusive, o freio lingual, né? Que também é uma coisa que a gente está estudando muito mais agora, então eu tenho conversado com as odontopediatras para entender um pouco mais sobre isso, e percebi que é muito comum as alterações no desenvolvimento, as alterações de torcicolo, de assimetria do crânio, estarem relacionadas com esse movimento da língua e com essa língua que está presa. Então, se tem um freio segurando a língua e essa língua precisa movimentar o tempo inteiro para deglutir, para mamar, esse bebê faz muito compensação. Então, ele acaba tendo uma alteração em toda essa musculatura. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar. Nós, como osteopatas, não vamos tratar o freio lingual, mas nós vamos tratar essa consequência que ele gera e adaptar toda essa língua para ter uma melhor desenvoltura depois, por exemplo, de quando faz uma frenotomia, né? De quando faz essa cirurgia para tirar esse freio, né? Para liberar esse freio, vamos dizer assim. Outra coisa também que é comum no tórax, né? Se a gente tem uma alteração, por exemplo, de tórax, assim, de forma geral, eu posso ter uma alteração da mobilidade do ombro. Eu tenho os ióides, que é onde fixa a língua, né? Então, se a língua está fixada no ióide, tem o outro músculo que sai do ióide e vem para o ombro, então tá tudo relacionado. Então, eu posso ter um ombro que está aqui, né, preso, um pescocinho que fica mais inclinado para esse lado e que está sendo segurado porque a língua não está movimentando adequadamente. Essa língua também, ela vem, a movimentação da língua vem por uma função de um nervo, né? E esse nervo sai da base do crânio, lá da região occipital. Então, se você tem uma compressão, uma tensão dessa região occipital, por exemplo, por causa de um parto, do jeito que o bebê foi gerado, que ele estava preso, né, nessa bacia da mãe, ali tensiona essa saída desse nervo, altera a função do nervo, consequentemente, essa língua também não faz o movimento correto. Então, assim, a gente precisa avaliar tudo no bebê para conseguir adaptar essa amamentação. E é muito comum, Dean, eu encontrar, assim, vir para mim bebês que estão com problema na amamentação, né? Que não consegue mamar adequadamente, ou que mama toda hora, que não dorme, porque às vezes a queixa é assim, ó. Meu bebê não dorme. Ele mama toda hora ele quer mamar. E aí ele quer mamar toda hora por quê? Porque ele não consegue fazer uma boa deglutição, ele não consegue fazer também uma boa ordenha desse leite, ele cansa, porque ele tá tendo muitas compensações para ele conseguir mamar. Aí ele cansa rápido, aí ele mama um pouquinho, cansa, dorme. Quando passa ali meia hora, ele quer de novo. Aí a mãe vai de novo. Aí isso fica, né? O dia inteiro, a noite inteira, e as mães chegam exaustas. E às vezes é só questão de reajustar essas tensões para ele não ter tanta compensação, liberar esse movimento da língua, esse movimento da face, e aí ele vai mamar adequadamente. E aí, assim, já aproveitando para falar que você perguntou da face, a língua está totalmente relacionada com a face. Então, se eu tenho uma língua que não está movimentando adequadamente, que tem compensação, toda a musculatura e todo o desenvolvimento dessa face é alterado. E aí a gente pode ter problemas ortodônticos depois, né? E respiratórios também, né? Por conta da alteração ali do palato. Então, essas alterações respiratórias também podem acontecer por causa de uma face que não desenvolve adequadamente, por conta de uma língua que não está movimentando adequadamente, por conta de um nervo que não tá fazendo a função dele normal e essa língua fica alterada, e por causa de uma tensão do crânio, né? Ou uma tensão da região do tórax por causa da posição que ele estava.
Então tá tudo junto aí, misturado. Show de bola, Dani. E é muito engraçado a gente olhar o bebezinho, né? E os pais podem olhar o bebezinho e ver que ele é barrigudo e com o tórax estreitinho. Por quê? Porque ele recebia pelo cordão umbilical toda a alimentação e oxigenação. Ou seja, a barriga dele recebia tudo isso e processava. Quando ele nasce, ele vai usar pela primeira vez o pulmão, o estômago, né, a boca com esse objetivo de deglutição. Então, se essas coisas não estiverem bem ajustadas, não é simples. E ele vivia no meio líquido, né? No útero, de uma forma geral. Então, ele tem que lutar contra a gravidade, por isso que ele cansa, né? Ele vai lutar contra a gravidade, ele vai usar pelas primeiras vezes o pulmão, ele vai usar pelas primeiras vezes o estômago. O coitado já nasce aí tendo que brigar bem, né? Coitado, Via modo de tudo. dizer, tendo que brigar pela vida mesmo. Então não é assim. Se a gente puder ajudar ele nesse processo, né? Dar conforto para ele mamar, dar conforto para ele abrir a boca, para ele conseguir sugar, né? Com certeza ele vai usar muito bem esse tempo de repouso quando ele dorme. Agora, Uhum. vamos nós, né? Vamos dormir com fome. Eu não dou conta. Eu tenho uma dificuldade enorme de dormir com fome. Então, assim, não dá. Tudo bem, vai, vou me entregar, tá? Eu consigo até dormir assim, sabe? Sem ser com um pijaminha, em qualquer cama, eu durmo no chão, eu não tenho problema. Agora, vou te falar, com Com fome é bravo. Imagina o bebezinho que tinha uma alimentação direta, né? Então, tem tudo isso. Não adianta que a gente tem que levar em consideração esse conjunto. Dene, nosso tempo tá indo e o assunto tá bom. Mas a gente não pode deixar de falar nessa mesma sequência de regurgitação, vômito, né, evacuação. Como que é esse trânsito? Então a gente falou que a digestão já começa com o jeito que vai mamar, com a deglutição, né? O estômago já era imaturo. A criança tem que respirar e mamar e tem que coordenar esse monte de coisas e não tem controle do pescoço. Então vai depender de tudo isso também do jeito que vai segurar a cabeça do neném, né? O que é normal do ponto de vista da digestão do bebê? Assim, é normal regurgitar um pouco, não? Quando é que passa do ponto? Quando que precisa pensar na osteopatia? Quando que precisa pensar, talvez, em fórmulas ou ou consultar um pediatra? O que você vê sobre isso? Pensar na osteopatia pode pensar sempre, né, Dê? Não precisa ter nada específico, pode levar, porque, igual você falou, o primeiro mês de vida do bebê são muitas adaptações, né? Então, independente se você acha que está alterado, errado, exagerado, a gente pode ajudar, né? Porque a gente trabalha com essas forças naturais, então a ideia é justamente dar um conforto, né? Ajudar esse bebê nesse processo de adaptação e desenvolvimento, ajudar essa mãe também que vai, que a gente recebe, acolhe com muito amor e carinho, ajudar essa família, né, que vai junto. Então, pode pensar na osteopatia sempre. Mas o primeiro mês, ele tem muitas adaptações. Então, como não tem maturidade aí, mais ou menos até o terceiro, né, maturidade desse merinização aí desses nervos que inervam essa região do sistema digestivo, a gente espera, sim, algumas coisas, como a criança ter um pouco de gases, ela faz e solta um punzinho, né? E prá, solta um cocô. Isso é normal. Então, fica saindo mais cocô durante o dia. Não, a fralda geralmente é mais molhadinha mesmo, é um cocô mais mole aí, os primeiros dias talvez um cocô preto, depois que desce o leite, o colostro, depois que desce o leite mesmo, aí já sai um cocô mais amarelado, às vezes uns gruminhos, né? E mais de uma vez no dia é normal, né? Às vezes quase toda fralda tem cocô, tá dentro do que a gente espera como normal. A criança dá uma resmungadinha para soltar o pum, dá uma resmungadinha para fazer o cocô, também a gente espera. Voltar um pouco do leite também pela imaturidade, às vezes pelo jeito que os pais seguram, né?
Às vezes que o jeito que o bebê fica deitado também, por causa dessa posição aí que é diferente da nossa cabeça, né? O crânio do bebê tem posições diferentes. Então, às vezes está muito próximo do ouvido, então tende a voltar. Por isso que não é indicado, por exemplo, o bebê ficar mamando a mãe deitada, né? A mãe deita na cama e põe o bebê mamando do lado. Por conta pode acontecer esse retorno, né, desse leite para a região de ouvido e gerar, por exemplo, uma infecção. Tudo isso tem relação com o desenvolvimento, com o processo de desenvolvimento do bebê. Aí, soluçar também, né? Os bebês soluçam por causa dessa formação ali do estômago, posição do diafragma nos bebês pequenos. Mas a gente pensa o seguinte: a mãe, ela tem uma intuição. Ela sabe quando não tá bem, quando tá exagerado. Quando fala, nossa, ele faz muita força para fazer cocô. Não, ele sofre muito. Não, ele não tá fazendo cocô a toda fralda, ele faz um cocô no dia, ou fica 2, 3 dias sem fazer. Apesar da pediatria considerar normal o bebê que mama no peito ficar até 8 dias sem fazer cocô, nós osteopatas sabemos que se ficar um dia sem fazer cocô é porque tem alguma alteração que a gente pode ajudar. Talvez a pediatria não, mas na osteopatia a gente pode ajudar. Então, a mãe, ela sente, ela sabe quando tá errado, quando tá vomitando mais do que deve, aqueles vômito em jato, né? Mas depois que passa do primeiro mês, a gente já não espera que o bebê soluce tanto, né? Então, o bebê já não soluça todos os dias. Quando chega depois de um mês e fala pra mim que o bebê soluça todos os dias, eu já sei que tem uma alteração das pressões das cavidades, né? Porque como você falou, o bebê nasce, a barriguinha tá grandinha, aquela barriguinha dilatada e o tórax comprimido, por causa do jeito que ele estava alimentando lá dentro. Mas nesse primeiro mês de vida, ou até 40 dias de vida, ele tem uma adaptação. Então, já tem que melhorar essas pressões internas. Esse tórax já tem que ficar um pouco mais expandido e essa barriguinha menos dilatada. Então, quando chega com aquela barriguinha toda assim, parecendo um balãozinho, uma bexiguinha, né? E já passou de um mês, a gente já começa a investigar que pode ali ter uma alteração das pressões que não foi regulada, que ele não conseguiu regular sozinho. E aí a osteopatia vai ajudar a regular essas pressões, a expandir mais esse tórax, né? A diminuir essa dilatação abdominal. E aí, é claro, a gente também vai pensar que pode existir outras possibilidades, como uma intolerância alimentar, né? Às vezes o bebê tem uma intolerância a algo que a mãe está comendo, e aí isso também gera uma dilatação abdominal, e aí ele não volta, não consegue fazer essas pressões normalizarem. Então, eu falo assim que até 40 dias tudo isso um pouquinho é normal. Mas passou dos 40 dias, se está persistindo todas essas questões do soluço persistente, do regurgitar persistente, né, em toda a mamada, da barriga dilatada, da força para fazer cocô e xixi, do bebê não ficar mais de 2, 3 horas sem mamar, ele ficar mamando mais picado. Se persiste tudo isso, tem alguma coisa que não está adequada. E aí a gente pode ajudar, né? Gente, muito bacana, mas nós temos 5 minutos só. Então, ó, por isso que eu quis focar, né? Sabendo de toda a expertise da Dani em gestação, parto, né, vivências, experiências e tudo isso, eu quis focar um pouco nesse momento. Mas é justamente aí que vai morando a base, tá, de por que deve sustentar a cabeça na idade correta, por que depois vai rolar ou não, por que vai sentar, por que vai engatinhar, por que vai ficar de pé, enfim, e até o ponto de falar. E cada uma dessas disfunções que ficam ali por mais tempo vão gerando mais consequências no corpo da criança, que vai ficar às vezes evidente nas fases de tirão de crescimento. Por isso que muito do que a gente vê como uma escoliose, que é um desvio da coluna idiopática, a gente às vezes vai encontrar na base lá do nascimento, na língua, no olho, na posição da cabeça, na pisada, toda essa mecânica de relação. Então, vou deixar já o convite para a gente dar sequência em outras idades, né? Porque é diferente, a osteopatia, ela tem tratamentos, eu gosto da divisão de que nós precisamos olhar a criança pelo menos uma vez entre 0 e 4 meses, pelo menos uma vez entre 4 meses e 1 ano, pelo menos uma vez entre 1 ano e 3,
uma vez entre 3 e 7, uma vez entre 7 e 12. Assim, eu estou falando muito no mínimo mesmo, né? Mesmo sem ter absolutamente nada, isso é importante, né? E eu vou finalizar aqui, deixar para a Dani finalizar a parte dela, né? Dando os parabéns para todos os osteopatas, para você também, Dani, não só pelo trabalho maravilhoso que você faz. A Dani me acolheu na clínica dela uns 15 anos atrás, mais ou menos. Não vou entregar a idade da Dani, nem a minha, mas há uns 15 anos atrás eu vinha de Ituiutaba para atender na clínica da Dani, né? Então é uma parceira já de muito tempo. Então, gratidão por todo o nosso convívio, nosso contato. Agora de volta, quero trazer ela e a Daiane, que estava até há pouco tempo aí, eu vi, assistindo também, para ministrar cursos. Elas dão cursos maravilhosos para a cura da criança interior também para adultos, para o despertar dessa questão da consciência sobre si mesmo e o outro. Enfim, temos muito assunto aí pela frente. Dani, gratidão, muito obrigado. Vou deixar para você finalizar com a turma, tá? Gratidão, Dean, aí pela oportunidade, a todos vocês aí que estão nos escutando, né? Parabéns para todos os osteopatas, porque é uma profissão linda. Eu falo que é uma missão, né? Que é um dom divino e é uma missão de vida ser osteopata. Então, que bom que nós temos muitos osteopatas hoje, temos muitos osteopatas na região, então parabéns para todos vocês. E meu abraço aí de gratidão também às mamães, papais, às famílias, né, que nos acompanham, que levam suas crianças, confiam, né, o seu bem mais precioso aí nas nossas mãos, né, sabendo que a gente vai acolher com o maior carinho, cuidar com o maior carinho desse bem precioso de todos vocês, porque o filho é de vocês, mas o presente é nosso, né? Então é isso. Muito obrigada por estar aqui e que a gente possa fazer mais, né, Dean? Porque tem muita coisa para falar. Tem mesmo, tem mesmo. Então, nós vamos fazer sim, tá bom, gente? Então, ó, manda depois, eu vou salvar agora esse vídeo, manda para as pessoas que vocês conhecem, tenho certeza que tem alguma informação aqui que pode ajudar. Beijão, obrigado, Dani. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.